Amanhã estreia Pânico 7 e eu fiquei pensando, lembrando do primeiro filme e como ele consegue capturar tão bem aquela sensação de vulnerabilidade dentro da própria casa. A máscara, a faca, a invasão durante a madrugada, tudo funciona muito bem porque parece possível, né? Mas não só parece, de fato aconteceu. Pânico foi inspirado em um caso real e deixa que eu te conto quem é o culpado. Oi pessoas, eu sou a Bru e hoje eu vou contar pra vocês o caso que inspirou o Ghostface, então o serial killer que fez ser possível o pânico, né? Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se você não acompanha a gente nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. Se você já puder deixar o like logo nesse comecinho, ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é relevante e entregar para outras pessoas. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Em agosto de 1990, a cidade de Gainesville, na Flórida, estava vivendo o início do semestre na Universidade da Flórida. A cidade estava cheia de estudantes recém-chegando, pais carregando caixas, carros estacionados com colchões no teto, gente tentando se adaptar à primeira experiência morando sozinho. Era um momento de expectativa e de independência. Uma estudante de 17 anos tinha acabado de se mudar para dividir apartamento com uma outra garota. Os pais tinham ajudado, arrumado tudo, deixado tudo organizado e eles combinaram que depois, na outra noite, ela ligaria para contar como foi a sua primeira noite sozinha e o primeiro dia naquela universidade. Só que essa ligação nunca aconteceu. No começo, essa ausência parecia até plausível, né? Uma nova rotina, várias distrações, adaptações. Só que quando os bilhetes começaram a se acumular, quando as ligações passaram a não ser atendidas, as coisas começaram a ficar estranhas. Com a ajuda do zelador e de um policial, a porta do apartamento dela foi aberta e o que eles encontraram lá dentro não era uma cena de roubo, porque nada tinha sido levado, só uma cena de violência extremamente direcionada. Uma das jovens estava na sala, deitada no sofá, sem roupas e com múltiplas perfurações de faca. No quarto, a outra estudante também havia sido atacada repetidas vezes e apresentava sinais de que tentou resistir. Nos pulsos das duas, havia resíduos de fita adesiva, embora a fita em si tivesse sido removida. Próximo aos corpos, foram encontrados vestígios de produtos de limpeza como sabão e vinagre, além de toalhas utilizadas parcialmente. Em uma das vítimas também houve confirmação de um abuso sexual e também mutilação que teve uma parte do corpo removida. Os investigadores perceberam que o agressor havia entrado, forçado a porta, imobilizado as vítimas, executado o ataque e permanecido no local tempo suficiente para manipular a cena antes de sair. Enquanto a perícia isolava o local para fazer a análise e as investigações começavam a ser conduzidas, uma outra jovem a quilômetros de lá deixava de comparecer no trabalho e quando a polícia foi até o apartamento dela, encontraram uma cena bem similar. A garota que morava naquele apartamento era super pontual, então quando ela não apareceu no trabalho, as pessoas estranharam e resolveram ligar para a polícia para entender o que estava acontecendo, até porque ela também não atendia telefone. Quando a polícia chegou no local, a porta estava trancada, mas havia uma coisa esquisita, como no primeiro apartamento lá, também tinham sinais na porta de que ela havia sido arrombada. Ao entrarem, o padrão voltou a se repetir. A vítima havia sido atacada com faca, também apresentava indícios de que foi contida antes do ataque e havia sinais de violência sexual. Mas foi nessa cena que surgiu um detalhe que alterou completamente a percepção dos investigadores sobre o tipo de agressor que estavam enfrentando. O corpo havia sido manipulado de forma ainda mais extrema. Houve decapitação e a cabeça foi posicionada separadamente do corpo dentro do ambiente. Não havia qualquer finalidade prática naquilo, não era uma tentativa de dificultar a identificação nem de facilitar a fuga. Era uma alteração deliberada da cena. Ou seja, ele tinha uma marca, ele fez aquilo porque ele quis, não porque de fato precisaria, né? E a polícia entendeu que não era apenas mais uma invasão seguida de morte, mas que havia uma encenação, ele queria dizer alguma coisa e aí a cidade entendeu que eles estavam em perigo. Mesmo sem a polícia oficializar a existência de um serial killer, a população já começou a falar sobre isso e em poucos dias, 5 jovens apareceriam mortos. E o padrão sempre se repetia: a invasão, o uso da faca, a imobilização das vítimas com fita adesiva e, em alguns casos, violência sexual. No último ataque da sequência, que envolveu a Tracy e o Manuel, houve luta corporal evidente. O Manuel apresentava sinais claros de confronto físico, o que indicava que ele tentou reagir ao invasor.
Mesmo assim, o agressor conseguiu dominar a situação. A Tracy também foi imobilizada e violentada antes de ser morta. Assim como nas cenas anteriores, houve manipulação dos corpos após os ataques. Nesse momento, então, Gainesville deixou de ser uma cidade universitária no início de semestre e passou que os estudantes começaram a trancar as matrículas e voltar para casa, porque ali não estava mais seguro de se manter. Para quem ficou na cidade, também existiam algumas mudanças. Lojas de ferragens tiveram um aumento expressivo nas vendas de cadeados, de trancas, e repúblicas que abrigavam jovens, né? Os alunos ali começaram a dividir, então, para que eles dormissem juntos, para que uma pessoa não dormisse sozinho, e encostar os móveis nas portas por uma questão de segurança mesmo, eles não se sentiam seguros. A polícia intensificou as patrulhas, helicópteros passaram a sobrevoar áreas próximas ao campus, e a recomendação era clara: evitar deslocamentos solitários durante a noite. Enquanto isso, o responsável pelos ataques ainda estava na região. E a investigação estava prestes a cometer um erro que mudaria completamente o rumo do caso. Então, com 5 vítimas em poucos dias, a pressão sobre as autoridades começou a ficar insustentável. Eles queriam entender o que estava acontecendo. Serial killer nas mídias era exposto sem nenhuma hesitação, e isso fez com que as pessoas começassem a entrar literalmente em pânico. Nessa de quererem resolver logo o que aconteceu, surgiu um nome que fazia sentido, que era plausível. Era um homem instável que morava ali na região e que ele tinha um histórico de agressão, enfim, era meio esquisito. Ele já havia sido denunciado por violência doméstica, ele já tinha episódios de surtos também cadastrados e ele já tinha sido visto andando com uma faca por aí, com uma expressão vazia. Então fazia todo sentido, ele foi preso e aí a cidade começou a respirar com mais calma. Coincidentemente, após a prisão desse rapaz, as invasões e as mortes pararam, então era como se realmente o cara que fez tudo aquilo estivesse preso. Mas as investigações continuaram. E foi justamente esses detalhes técnicos das investigações que começou a desmoronar tudo de que o cara realmente tinha sido encontrado e preso. Nas cenas dos crimes haviam vestígios de sangue que não pertenciam às vítimas. O tipo sanguíneo identificado era B. O suspeito preso tinha o tipo sanguíneo A. E essa incompatibilidade não era pequena, era um problema central. Durante algum tempo, tentou-se sustentar a hipótese de cúmplice. Talvez ele não tivesse agido sozinho, talvez alguém ainda estivesse solto. Mas conforme os exames avançavam, a possibilidade mais desconfortável começou a ganhar força. Eles tinham pego a pessoa errada. Enquanto a população acreditava que o maior responsável estava preso, que estava tudo certo, quem realmente tinha feito aquilo estava solto e vivendo pelas proximidades, em um acampamento improvisado na mata. Ele estava ali, observando tudo à distância, e a relação entre ele e os assassinatos não vieram justamente pelas mortes, mas sim pelo um crime que aparentemente não tinha absolutamente nada a ver. Naquela semana em que os 5 estudantes foram mortos, um banco também foi assaltado em uma outra região, e aparentemente não tinha nenhuma ligação, era só um assalto, mas esse assalto, a busca por esse assaltante, faria a polícia encontrar o assassino. Mas você vai entender. Seguindo rastros deixados após o assalto, a polícia chegou a uma área de mata próxima da cidade. E ali havia um acampamento improvisado. Dentro dele, eles encontraram parte do dinheiro que foi roubado daquele banco, porque as notas elas têm umas manchas de segurança, além de objetos pessoais, utensílios simples e ferramentas. Entre essas ferramentas estava uma chave de fenda. E o encontro dessa ferramenta chamou a atenção porque as portas que foram arrombadas nas invasões que mataram os 5 jovens lá, foi usada justamente uma chave de fenda para que ele pudesse entrar, para que o assassino pudesse entrar. E essa coincidência não podia passar despercebido. Durante os utensílios pessoais que foram encontrados daquela pessoa, tinha uma fita, uma gravação, onde quando os investigadores colocaram essa fita para rodar, era um cara cantando uma canção que ele mesmo tinha feito. Na letra, ele se referia a si como um assassino misterioso. Em outro momento da gravação, ele descrevia de forma técnica e fria como matar um animal com faca, indicando onde perfurar para causar a morte mais rápida. Em determinado trecho, ele dizia o próprio nome, Danny Rowling. E a partir desse momento,
o caso começou a mudar de direção. Rowling não era um morador conhecido em Gainesville e não fazia parte, então, daquele centro comunitário, daquele centro universitário, na real, né? Ele era só uma pessoa que estava passando e morando temporariamente naquela região. Quando a polícia fez a checagem dos dados, descobriram que o Rowling ele já tinha um histórico de crimes anteriores de roubo e também de violência. Outro ponto importante também para fazer uma ligação no caso é de que o tipo sanguíneo do Rowling era o tipo B, o mesmo encontrado nas cenas dos crimes. Essas coincidências e essa compatibilidade sanguínea fortalecia ainda mais a linha de investigação da polícia, que até então não tinha um nome definitivo, né? E aí, quando eles foram tentar localizar o Rowling, descobriram que ele estava preso em outro local. Então pediram que fizessem a transferência dele, ele tinha sido preso por roubo, porque eles queriam interrogá-lo. E é claro, inicialmente ele negou todo o envolvimento, mas havia muitas coincidências que era difícil de ser ignorada, entendeu? Só que quando os investigadores começaram a vasculhar o passado do Danny, descobriram que Gainesville não tinha sido o ponto de partida dele no crime. Meses antes, em Louisiana, um triplo homicídio já havia acontecido em uma residência familiar. As vítimas eram um casal de idosos e o neto deles. O ataque aconteceu dentro da própria casa durante a noite e o padrão apresentava semelhanças que naquele momento começavam a ficar evidentes. Assim como em Gainesville também houve a invasão, o uso da faca e uma violência totalmente direcionada. A sequência descrita mais tarde na confissão indicava que o Danny entrou na residência e atacou primeiro quem estava mais vulnerável, controlando a situação rapidamente antes que houvesse uma chance real de reação. Depois, ele avançou para os demais ocupantes da casa. No caso da vítima feminina adulta, houve também violência sexual e manipulação do corpo após a morte. Na época, aquele triplo homicídio foi investigado como um crime isolado. Não havia conexão aparente com Gainesville. Mas, quando o nome do Rowling começou a aparecer na Flórida, os detalhes voltaram a ser analisados lado a lado. A repetição de elementos, a invasão noturna, a faca como arma principal, a violência sexual em pelo menos uma das vítimas e a alteração da cena começou a formar um padrão que já não dava para ser ignorado. O passado do Danny também, a infância, a adolescência e tudo mais, já mostrava ali um histórico bem conturbado. Ele tinha problemas de violência doméstica com os pais, principalmente com o pai, e em um momento ele chegou a pegar uma arma e atirar no próprio pai, que sobreviveu, mas ali já mostrava que ele tinha uma certa agressividade. Depois desse episódio, ele começou a se mudar de cidade para cidade, e aí sobrevivia de pequenos furtos, crimes, roubos, enfim. E então, quando a polícia ligou esses pontos, o interrogatório dele começou a ter uma nova dimensão, e passou a ser não só o que aconteceu em Gainesville, mas também ter uma ligação com o que aconteceu em Louisiana, o que aconteceu no passado dele, até que o Danny resolveu contar tudo, abrir o jogo. E quando ele decidiu se declarar culpado, ele não fez de uma forma emocional, sabe? Tipo, tô pressionado, vou confessar. Não, ele fez de uma forma estratégica. Durante muitos anos ele se manteve em silêncio, até que no dia do julgamento ele resolveu assumir os assassinatos, contou tudo pro júri sem nenhuma hesitação. Ele começou pelo triplo homicídio em Louisiana meses antes de Gainesville, né? Ele disse que estava vivendo uma sequência de fracassos, instabilidades e conflitos constantes. Naquela noite ele viu uma casa com movimentação tranquila e uma família reunida. Então ele entrou armado com a faca, atacou primeiro o neto que estava assistindo televisão, depois foi até o avô, que tentou reagir, então ali houve uma luta, mas ele conseguiu dominar, e por último a avó. Ele confirmou a violência sexual contra ela e admitiu que posicionou o corpo deliberadamente depois da morte. Além disso, não tinha pressa, ele permaneceu na casa o tempo suficiente para alterar a cena. Depois ele passou para Gainesville, né? Ele disse que estava acampado em uma área de mata próxima à Universidade da Flórida, observando o movimento dos estudantes, principalmente dos jovens que estavam se mudando sozinhos. Ele escolhia apartamentos com acessos fáceis e iluminação reduzida. Ele esperava a madrugada, carregava consigo uma faca de caça e ferramentas para forçar a porta. No primeiro apartamento, onde estava Christina Power e a Sonja Larson, ele entrou durante a noite usando uma ferramenta para arrombar a porta. Ao perceber que uma delas estava dormindo na sala, ele decidiu subir primeiro até o quarto. Ali, ele atacou a Sonja. Ela tentou reagir, a perícia já tinha identificado marcas claras de luta no corpo dela. Mas ele tampou a boca dela, esfaqueou repetidamente e impediu que ela tivesse qualquer chance real de escapar. Depois ele voltou para a sala e a Christina estava acordada.
Ele a imobilizou, tampou a sua boca e disse que já havia matado a colega. Disse que se ela cooperasse, podia até sobreviver. Foi uma ameaça calculada para manter ela sob controle. Ele utilizou fitas adesivas prateadas para prender os seus pulsos. Resíduos dessas fitas foram encontrados depois, pela perícia, embora a fita em si tenha sido levada da cena. Ele a violentou sexualmente e, em seguida, a esfaqueou diversas vezes. Ele permaneceu no apartamento após as mortes, utilizou uma toalha, sabão e vinagre encontrados no local para limpar partes do corpo de Cristina e também as áreas do ambiente. Não era apenas uma limpeza profissional, era uma limpeza improvisada, mas mostrava que ele não saiu em pânico, ele teve tempo. E também houve uma mutilação deliberada. Os mamilos da Cristina foram removidos, cortados de forma consciente e levados da cena. Não havia qualquer justificativa funcional para aquilo, não era uma parte de luta, não era um ato de acidente, foi feito depois que ela já estava morta e foi um ato de coleta, tipo um troféu, Detalhe, conforme ele ia contando tudo, ele não demonstrou nenhuma emoção ao relatar, tá? No segundo ataque, em Gainesville, na casa da Christian Holt, o padrão inicial foi semelhante. Ele forçou a entrada, a imobilizou e a esfaqueou. Também houve violência sexual e resíduos da fita adesiva foram encontrados no pulso dela, indicando o mesmo método de contenção da vítima anterior. Inicialmente, segundo ele, o plano era apenas repetir o que ele já tinha feito. Mas, ao deixar a casa, ele percebeu que havia esquecido a sua carteira no local, então ele voltou. E foi nesse retorno que ele decidiu intensificar a violência. Ele decapitou a Krista e posicionou a cabeça separada do corpo, colocada sob uma prateleira de frente para o restante do corpo. Nos últimos 2 assassinatos envolvendo a Tracy e o Manuel, o cenário foi diferente, porque houve resistência significativa física, O Manuel era atleta universitário, então ele tentou lutar, só que o Danny confirmou que o confronto foi o mais difícil. O Manuel morreu no local onde foi atacado, ainda vestido, indicando que não houve uma manipulação do corpo após a morte, como nos outros casos. Quando a Tracy apareceu, ele repetiu o mesmo padrão de intimidação verbal. Ele disse que já havia matado o Manuel, disse que se ela cooperasse, poderia sobreviver. Ela também foi imobilizada com a fita adesiva, foi violentada e depois esfaqueada repetidamente. A perícia identificou marcas de luta no corpo dela também, então nenhuma das vítimas simplesmente aceitou o ataque sem reagir. Durante o julgamento, o Danny admitiu que gravava os seus pensamentos, então a fita encontrada no acampamento não era acaso. Ele se referia a si mesmo como um assassino. Em um determinado momento, ele confessou que ele queria uma notoriedade, ele queria ser famoso, ele queria ser falado por aí. E após o julgamento veio à tona que ele confessou um número maior de assassinatos do que os de fato que foram atribuídos a ele. Durante o julgamento, além das provas físicas e também da própria confissão dele, a defesa e a acusação entraram em outro patamar, que era o estado psicológico do Danny. O Danny foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Isso significa padrão consistente da violação de direitos alheios, ausência de empatia, manipulação e falta de remorso. Ele também recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e parafilia, um padrão de excitação sexual associada não apenas ao ato em si, mas ao contexto do poder, controle e encenação. Esse último ponto ajuda a entender algo que ficou evidente nas cenas. A violência não terminava na morte. Havia posicionamento dos corpos, mutilação, retorno à cena, permanência prolongada na tentativa de construir uma imagem. Durante o processo, o Danny não demonstrou um colapso emocional. Não houve um pedido de desculpas às famílias, não houve justificativa pública baseada em trauma ou arrependimento. Em nenhum momento ele parecia desconfortável com essa exposição, muito pelo contrário. Ele chegou até a cantar no tribunal. Ele recitou letras que escreveu, falou sobre religião em determinados trechos, mas sem assumir responsabilidade moral pelo que ele fez. O que chamou bastante atenção foi a parte em que ele disse que queria ser famoso, Ele citou outros assassinos que tiveram ali uma notoriedade na mídia e ele disse que queria essa identidade. Ou seja, não se tratava só de cometer aqueles crimes brutais, mas ele queria ser lembrado justamente por aquilo.
A declaração de insanidade que a defesa tentou colocar não prosperou e o tribunal concluiu então que ele era apto a responder pelos seus próprios atos. O Danny foi condenado à pena de morte. Durante anos que ele passou ali no corredor da morte, ele não teve uma mudança significativa na sua postura. Quando chegou o dia da execução por injeção letal, os representantes das famílias estavam presentes e o Danny teve então permissão para ter as suas últimas palavras. Ele não pediu desculpas e recitou uma oração para ele mesmo. E essa execução aconteceu em 2006. E esse conjunto de elementos, né, a faca, as invasões, os estudantes, serviu então como inspiração para o lançamento do Pânico em 1996. O roteirista Kevin Wilson declarou que se inspirou na onda de assassinatos que ocorria na Flórida nos anos 90. A figura do agressor mascarado que invade casa durante a noite, usa a faca como arma principal e tem como alvo jovens estudantes, tinha essa questão clara que aconteceu em Gainesville. A diferença é que no cinema, a trilha sonora, cortes dramáticos e sobreviventes finais, né? E na vida real não teve cenas pós-créditos, né? Uma família inteira foi destruída em Louisiana e 5 estudantes tiveram suas vidas perdidas. E o homem que buscava essa notoriedade realmente acabou sendo lembrado como um dos casos mais horripilantes da história criminal dos Estados Unidos.